treino de costas. Comecei ali falando, mulher que treina costas, primeiro, fica com as costas desenhadinhas. Caraca, fica com as costas bonitas ali, definida. E tem uma outra questão também, a mulher que treina costas deixa a cintura mais fina. Quem aí sabia que se mulher treinar costas, a cintura fica mais fina? E na verdade, não é que a cintura fica mais fina. Se você desenvolve um pouco do superior ali, da dorsal da menina, a silhueta dela fica mais bonita. Então dá a impressão que a cintura dela tá mais fina. Eu acho isso muito interessante. Antigamente as mulheres não treinavam costas, porque falavam, não quero ficar grande e tal. E hoje a gente usa exatamente o treino de costas para as mulheres como estratégia para melhorar, né, o físico, para deixar ele mais bonito. E a macharada, se treinar costas, tem dois caminhos. Você que é homem, ou você fica largo ou você fica profundo. Ou então pode ficar os dois também, largo e profundo. Aí você escolhe. Se quer ficar largo, se quer ficar profundo, ou se quer ficar largo e profundo. Dá para trabalhar a parte lateral das costas e fazer com que você tenha uma expansão maior de costas. E dá para trabalhar a parte do meio das costas e fazer com que você fique com ela mais desenhada. A gente chama de densidade. Você trabalha a densidade das costas. E aí, ali no Instagram, eu vim falando para vocês exatamente sobre, caraca, as costas, ela é dividida basicamente em 4 partes. Quando eu falo 4 partes, eu tô falando para vocês de uma forma mais resumida. Se a gente for aprofundar a ideia, só a dorsal se divide em 3. Então, eu tô falando de regiões de forma mais básica. Dorsal alta, dorsal baixa. Então, ó, dorsal alta, dorsal baixa, a parte central das costas. Tem gente que vai falar que é um miolão e a parte lombar. Se a gente pegar aqui, vamos ver se vocês acertam que atleta é esse. Vamos aqui, ó, a gente tem a dorsal, beleza? Aí a gente tem, então, a dorsal alta, a dorsal baixa. Isso aqui é super valorizado nos fisiculturistas, né? No campeonato, tá? Essa parte baixa da dorsal. Aí a gente tem a parte central das costas e tem também aqui a lombar, beleza? Então a gente tem 1, 2, 3. A gente vai ter aí 4 porções das costas. Muito bem, é o Pacho. Nossa, isso foi o pior. Gente, sério mesmo que vocês não identificaram quem é? Caraca, vocês são ruins mesmo, hein? Meu Deus do céu, não. Algumas pessoas acertaram. É o Fê Franco, pô. Então a gente tem parte alta da dorsal, parte baixa da dorsal, a parte do meio das costas e a parte da lombar. Cada exercício, é muito bom entender isso, tá? Cada exercício, ele tem uma grande peculiaridade. Então, cada exercício vai trabalhar o seu corpo de uma forma muito específica. Caraca, se a gente tá olhando para as costas e vendo que existem várias regiões, você precisa saber qual região que você quer trabalhar e qual exercício usar para essa região. E aí vocês vão ver que eu vou passar aqui basicamente um treininho de costas para vocês entenderem como é que isso funciona na prática. Não só existe uma ordem interessante para trabalhar essas regiões, como também existe uma ordem de estímulos diferentes. Então, trabalhar com cargas mais altas vai trazer um tipo de estímulo para esse músculo. Com cargas mais baixas, repetições mais altas, vai trazer um outro estímulo. Velocidade de contração vai trazer um outro estímulo. Aqui, o que eu vou trazer para vocês? Qual é a ordem dos exercícios, levando em consideração a ordem que eu quero trabalhar essas costas? Eu vou dar aí umas pinceladas por qual motivo eu uso essa ordem. Então, ó, parte alta, parte baixa, parte central e parte da lombar. Eu gosto de começar o treino de costas com a parte baixa da dorsal, exatamente para começar a construir um encurtamento maior nessa fibra. E isso vai fazer com que eu consiga estimular uma das 3 principais formas de hipertrofia. Qual o exercício que eu posso usar para trabalhar essa parte baixa da dorsal? Quem arrisca? Porque existe exercício que trabalha a parte alta da dorsal e existe exercício que vai trabalhar a parte baixa da dorsal. Gente, esse é o exercício, ó, acertaram, mano, o serrote. O serrote, ele vai trabalhar a parte baixa da dorsal exatamente pelo fato de levar esse cotovelo mais próximo do corpo. O serrote, ele encurta mais a dorsal. Mas esse ponto positivo dele de encurtar mais a dorsal faz com que a gente consiga trabalhar a parte baixa. Tem um grande ponto negativo. Ele não é um exercício que a gente consegue alongar muito bem essa dorsal. Então ele é um exercício que encurta muito, mas ele não alonga muito. Então quando eu coloco esse exercício, eu estou trabalhando exatamente
exatamente essa região aqui, ó. Eu tô conseguindo jogar o trabalho aqui embaixo. Então esse foi o primeiro exercício. Eu coloquei o serrote como primeiro exercício para trabalhar a parte baixa da dorsal. Então, para trabalhar aquela regiãozinha que fica próximo aqui da cintura. Lá, quantas séries? A gente fez o primeiro exercício, parte baixa da dorsal. Esse exercício vai fazer com que esse músculo ele fique muito encurtado, vai gerar muita tensão nessa musculatura. E isso é bom. Agora, o que eu faço na sequência? A proposta é a gente ir para a parte alta da dorsal, certo? A proposta agora é vir para cá, ó. Então, primeiro eu trabalhei aqui embaixo, agora eu vou colocar um exercício que trabalha aqui em cima. Se você for esperto, você tá anotando esses exercícios, porque isso é um treino. Não é um treino completamente, mas pelo menos essa ordem dos exercícios ela é muito boa. Então, um exercício aqui para a parte de cima foi a proposta. É trabalhar cada região de uma maneira que siga uma ordem que faça sentido. Lá, mas e se eu fizer primeiro o pulo em frente e depois a remada? Dependendo da estratégia que você está usando, funciona. Mas se você estiver fazendo de forma aleatória, funciona zero. Eu sempre que eu vou montar um treino, eu penso numa ordem, eu penso numa estratégia para aquele treino. Primeiro, eu fiz a remada curvada unilateral, fez o serrote, trabalhou a parte baixa. Agora, esse exercício, gente, ele é um excelente exercício para trabalhar a parte alta da dorsal. Quando a gente fala da parte alta da dorsal, a gente está falando daquela região que fica ali próximo da axila. É um excelente exercício para te dar expansão de costas. Então vai deixar largo mesmo. E as meninas, mulheres, esse exercício vai fazer com que a silhueta de vocês fique mais bonita. E ainda tem mais uma coisa interessante. Esse exercício aí, ele tem uma característica que é muito legal na peculiaridade do exercício. Ele tem uma característica que ele já começa a trabalhar essa região aqui, ó. Ele já começa a trabalhar o deltoide posterior também. Não que a remada não trabalhasse, ela trabalha um pouco, mas esse exercício já começa a dar um pouco mais de trabalho aqui no posterior e também já começa a dar um pouco de trabalho aqui no meio das costas. Se o exercício já começa a trabalhar o posterior de ombro e já começa a trabalhar a parte do meio das costas, você já se ligou qual é o próximo exercício, né? Você já se ligou para onde vai o próximo exercício. O próximo exercício, ele vem exatamente para trabalhar qual região? Coloca aí você no comentário. Se você trabalhou a parte baixa, gerou tensão, aí você trabalhou agora a parte alta. E aí um ponto importante que eu não falei para vocês. Trabalhou a parte alta, o interessante é que esse exercício para trabalhar a parte alta, ele alonga muito a dorsal. Ou seja, quando você faz o pulo em frente, alonga muito a dorsal. Então o primeiro exercício encurtou, o segundo exercício alongou. E nesse segundo exercício, dependendo da estratégia, já dá para começar a trabalhar uma outra maneira de estimular a hipertrofia, que são 3. Lá, como assim? Eu não entendi. Existem 3 formas de gerar hipertrofia? Existem 3 maneiras de estimular esse músculo a hipertrofiar? Exatamente. A gente tem o pulo em frente como exercício que trabalha a parte alta da dorsal e alonga essa dorsal. O próximo exercício, a gente vai vir aqui, ó, agora na parte central das costas. Então, o primeiro exercício foi parte baixa, o segundo exercício parte alta, um pouco de posterior de ombro, um pouco de meio de costas. Agora o terceiro exercício, parte do meio das costas. Um ponto que é bem legal. Esse exercício agora, ele melhora o desenho das costas, melhora também a postura. Gente, é um exercício importantíssimo para melhorar a postura. É uma remada pronada. Pronada é o tipo de pegada aberta. É importante que esteja aberta essa pegada, porque aí vai ter um trabalho direcionado exatamente para aquela região do meio das costas que a gente estava falando, para essa região aqui, ó. Um exercício de remada, se for fechado, trabalha outra região. Olha que louco. Se você observar nessa máquina tem pegada em cima, tem pegada embaixo e tem pegada no meio. O que eu quero dizer é, se você vai para essa máquina e não sabe muito bem qual região que você quer trabalhar e qual região, caraca, cada uma dessas partes trabalha, você pode fazer uma cagada gigante lá. Então, nesse exercício, eu consigo direcionar o trabalho todo para a parte central das costas. Então, melhora desenho, melhora a postura. Beleza. Lá. E o próximo exercício? Ó, o primeiro exercício a gente trabalhou a parte baixa da dorsal. O segundo exercício, a parte alta. O terceiro, o meio das costas. E aí agora ficou fácil, a gente vai trabalhar a lombar. E aí deu uma coisa que é interessante nesse exercício de lombar, se você observar. Você percebe que eu tô fazendo praticamente
basicamente um abdômen inverso. Olha como que quando eu desço, eu arredondo e aí quando eu subo, eu estendo. Então eu arredondo e estendo. Eu arredondo e estendo. Fazer exercício de lombar, muitas e muitas vezes as pessoas negligenciam, né? Muitas vezes as pessoas não fazem. Mas é interessante fazer. Tanto por aspecto estético, quanto para você ficar ali com a lombar bonita e tal. Se tiver com um percentual de gordura mais baixinho, fica bem legal. Quanto também ter mais saúde na sua lombar, saúde na sua coluna. Coisa que muitas vezes a galera não liga, né? Depois que dá pau, aí liga. Então tem que tomar cuidado com isso. Então é um exercício que é importante colocar na sua rotina de treino. E aí, quando você faz todos esses exercícios, você vai ter conseguido trabalhar as costas inteiras. Você vai ter conseguido trabalhar ela por inteiro. Uma coisa que às vezes eu vejo as pessoas treinando e faz 2, 3 exercícios para uma região e a outra região acaba não tendo trabalho. Caraca, isso acontece bastante. Olha só o que a gente passou aqui nessa aula. Cada região e um exercício para trabalhar cada região. E aí, lógico, né? Eu trouxe para vocês um exercício, mas existem diversos exercícios para trabalhar cada região. Algumas regiões têm mais exercícios, outras têm menos exercícios, mas tem basicamente vários exercícios para cada região. E a gente viu aqui até uma ordem que faz mais sentido. Se você pegar exatamente essa, vamos dizer assim, essa lista de exercícios e fazer numa ordem, caraca, que não é essa, você não vai ter o melhor resultado que esse treino pode te entregar. Gente, treino é que nem receita de culinária. Cada exercício é um ingrediente. Se você misturar a ordem, se você colocar numa ordem diferente, não funciona bem. É que nem fazer um bolo. Se você inverter ali os processos e tal, não vai dar muito certo. Então o treino também tem isso. A questão é, no bolo não sai bolo. Agora no treino até sai, mas sai aquele treino que você não tem o melhor resultado dele.